Você já teve um sonho em que estava sendo atacado por forças demoníacas, mas toda vez que tentava invocar o nome de Jesus ou orar, descobria que não conseguia falar ou chamar por esse poderoso nome? Se isso já aconteceu com você, continue assistindo porque isso tem um significado muito simbólico que estou prestes a explicar. Você vê, para uma pessoa que não nasceu de novo, esse tipo de sonho pode ser normal, porque ele ou ela não tem a vida de Cristo neles. Mas para um cristão nascido de novo, tais sonhos não são normais e precisam ser tratados imediatamente. Sempre que você sonha em ser atacado e não consegue invocar o nome de Jesus, ou sua voz de repente fica silenciosa, isso significa que você está carente de autoridade espiritual e há algumas áreas da sua vida espiritual que precisam ser abordadas. Deixe-me explicar, sua vida de sonho muitas vezes é uma representação de como é sua vida espiritual factualmente falando. Todo filho de Deus recebeu poder e autoridade do alto para usar o nome de Jesus, o que também faz os demônios fugirem. Isso é concedido a você assim que você se torna um novo convertido, mas você precisa entender que existem diferentes níveis de poder mencionados na Bíblia. Há um poder e autoridade que é dado a você como um direito de crente, e há outro poder que é dado a você apenas quando você se submete a Deus. O poder que faz os demônios fugirem de você quando você invoca o nome de Jesus é o segundo tipo de poder. Quando você se torna um filho de Deus, você recebe poder e autoridade do céu. Esse poder é conhecido como o dunamis, que se refere ao poder de trabalhar milagres de Deus. No livro de Atos 1h08, a Bíblia diz, e mais recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aqui, os discípulos receberam o poder de trabalhar milagres do Espírito Santo, que os capacitou a serem testemunhas de Cristo. Esse poder particular capacita você como crente a ser uma testemunha, mas não necessariamente faz os demônios fugirem de você. Por exemplo, depois que Jesus terminou seus 40 dias de oração e jejum no deserto, Satanás ainda conseguiu entrar em sua presença, mesmo que ele estivesse cheio de poder. Para que os demônios fujam da sua presença quando você chama pelo nome de Jesus, há outro tipo de poder e autoridade que você precisa. Isso é conhecido como o exousia. A exousia só vem sobre você como um crente quando você está em retidão com Deus. Em Lucas 10 versículo 19, Jesus disse, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. A palavra traduzida como autoridade neste versículo é exousia. Este poder lhe dá o direito de agir em nome de Jesus. No entanto, essa autoridade só é delegada àqueles que estão andando na luz de Deus. Sem esse poder, os demônios não responderão a você, mesmo se você pedir que eles fujam. Isso ocorre porque a exousia é uma autoridade delegada. Portanto, quando os demônios o atacam, é a exousia, seu poder e autoridade, que os fazem fugir. Mas essa autoridade só é acessada quando estamos em retidão com Deus. Se você tentar usar o nome de Jesus quando estiver vivendo na hipocrisia, os demônios podem ser afetados, mas nunca fugirão de você. Orar ou chamar pelo nome de Jesus nunca deveria ser um problema, mas a razão pela qual você luta para chamar esse nome é porque você não está bem posicionado espiritualmente. No livro de Atos, capítulo 19, foi feita uma distinção entre esses dois tipos de poder. Os 7 filhos de Seva tentaram expulsar demônios dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Mas os espíritos malignos não reconheceram sua autoridade e responderam, de Jesus eu conheço, e Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Esses filhos de Seva não receberam a autoridade delegada do alto por causa de sua vida ímpia. Por exemplo, se você está vivendo em impureza sexual, você não terá o poder e a autoridade para comandar demônios de luxúria a fugir de você. Em 2 Pedro 2 versículo 19, Pedro diz, porque de quem um homem é vencido, do mesmo se faz escravo. A palavra grega usada para o vencido é onikão, que significa subjugar, conquistar ou prevalecer contra. Pedro está alertando que se um homem se permite ser derrotado ou vencido por um pecado ou tentação específica, ele então se torna escravo ou é escravizado por esse pecado. Portanto, uma pessoa que cai na armadilha da luxúria, por exemplo, se torna escravo da luxúria e encontra cada vez mais difícil resistir. Isso ressoa com o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 6, que aqueles que se entregam à injustiça se tornam servos da injustiça. E assim,
Quando você se vê incapaz de invocar o nome de Jesus quando está sendo atacado, é um sinal de que você falta autoridade espiritual ou exousia para comandar essas forças inimigas a fugir. Eles se recusam a fugir quando você chama aquele nome não porque os demônios estão impedindo você de chamar, mas porque você, como vaso, não está alinhado espiritualmente naquele estágio para usar aquele nome. Então, mesmo que os demônios respeitem aquele nome, eles não respeitam um vaso que não está em retidão com Deus. A Bíblia diz que ao mencionar o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. O nome de Jesus faz com que principados e potestades se dobrem, mas o nome de Jesus só os faz fugir quando é usado por alguém que está em retidão com Deus. Portanto, o que acontece é que quando você não está em retidão com Deus, principados e potestades o resistem, assim como os demônios poderiam resistir ao sumo sacerdote Zacarias em Zacarias capítulo 3, por causa de suas vestes imundas. Da mesma forma, eles podem resistir aos crentes que não estão andando em santidade e submissão a Cristo. Portanto, se você está tendo sonhos em que não consegue orar ou chamar Jesus quando está sendo atacado, clame ao Senhor em arrependimento. Peça a Ele para revelar quaisquer áreas de injustiça, limpar você de toda impureza da carne e do espírito, e restaurar sua autoridade delegada para pisar em serpentes em nome de Jesus. Pode ser uma questão simples de pedir perdão por pecados conhecidos, ou o Senhor pode destacar áreas onde você não tem administrado bem sua autoridade espiritual ou lugares onde o inimigo ganhou terreno através de engano. Receba a limpeza de Deus e ande na luz da sua presença, e você descobrirá que sua boca se abre poderosamente quando atacado em sonhos, ao proclamar Jesus. Você vê, o nome de Jesus faz os demônios tremerem e fugirem, mas somente quando é invocado por alguém que está submisso à justiça de Cristo. Como Tiago diz no capítulo 4 versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso começa com a submissão a Deus. Para aqueles que andam corretamente, o nome de Jesus é a mais alta autoridade no céu e na terra, como Filipenses 2 versículo 9, 10 declara, portanto, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Então, se você se encontrar incapaz de invocar esse poderoso nome em seus sonhos quando estiver sendo atacado, é vital examinar sua caminhada com o Senhor. Você está totalmente submisso aos seus caminhos e andando em santidade, ou existem áreas de injustiça que criaram pontos de apoio para o inimigo? Arrependa-se e afaste-se de qualquer pecado, e Deus o limpará e restaurará a autoridade para usar o nome de Jesus poderosamente contra qualquer ataque demoníaco. Lembre-se de que os discípulos receberam uma promessa poderosa do Senhor Jesus em Lucas 10 versículo 19, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Esta autoridade é para todos que estão submissos a Cristo e andando corretamente pelo seu Espírito. Que seus sonhos sejam um chamado para examinar seu coração, e se encontrar áreas que precisam de arrependimento, leve-as ao Senhor. Receba sua graça perdoadora, renove sua mente através da sua palavra e comece a andar na luz da sua presença. Então você encontrará grande autoridade para invocar o nome de Jesus, não apenas em seus sonhos, mas em todas as esferas da vida. O inimigo fugirá enquanto você toma sua posição sobre a palavra de Deus, coberto pelo sangue de Jesus e cheio do poder do Espírito Santo. Que você caminhe na plenitude da autoridade que Cristo lhe deu, vivendo completamente para Ele. Deus te abençoe. Obrigado por assistir. Se você ama nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal do YouTube.